Ela costurou um uniforme para sua melhor amiga e acabou transformando isso em um negócio de 4 bilhões de dólares. O nome dela é Heather. Em 2012, ela estava tomando café com uma amiga que trabalhava como enfermeira, só que ela não conseguia parar de olhar pro uniforme dela. Feio, tecido grosseiro, quadrado, desbotado, parecia pijama band. E ela perguntou, você ganha também por que você não compra um uniforme mais bonitinho? E a amiga explicou que não tinha opção. Todo profissional de saúde nos Estados Unidos compra o próprio uniforme e eles só assim, vendidos em lojas de suprimentos médicos, onde vende também cadeiras de roda, boletas e de uma maneira geral os uniformes são assim feios e com tecido grosso. A Heather, como tinha experiência com moda, pegou o uniforme da amiga e costurou uma versão ajustada que ficava bonita no corpo. E quando a amiga apareceu no hospital com o uniforme ajustado, as colegas ficaram loucas. Pediram contato quem fez e começaram a ligar pra Heather pedindo pra comprar também. Foi aí que ela percebeu que poderia ter um negócio ali. Então pensou em desenhar uniformes mais bonitos, com tecidos mais confortáveis para usar o dia todo e terceirizar a produção em uma fábrica. Só que ela não tinha dinheiro. E aí uma amiga apresentou pra ela a Trina, acreditando que poderia ajudar. A Trina, que morava em Nova York, ouviu a ideia por telefone, só que ela ficou tão empolgada em participar desse negócio que 4 dias depois pegou o voo e foi para Los Angeles. Mas na verdade a Trina também não tinha muito dinheiro. Ela tinha um plano de aposentadoria de 140 mil dólares guardados, só que ela resolveu sacar tudo, mesmo pagando quase 50% de imposto pelo resgate antecipado. Mas ela acreditou muito no negócio, tanto que largou o emprego que tinha em Nova York e se mudou para LA. As duas dividiram um apartamento que acabou se tornando moradia e depósito ao mesmo tempo, quase sem uma milha, mas o chão coberto de caixas. E aqui que a história fica interessante, elas não tinham dinheiro para marketing, então ela estacionava o carro na porta dos hospitais, nos horários de troca de turno, e oferecia o café de graça para os enfermeiros e para os médicos. As pessoas paravam para pegar o café e notavam o uniforme que as duas estavam usando. Bonito, bem cortado, tecido macio. Aí elas abriam o porta-malas e vendiam ali mesmo, passando cartão de crédito ali em frente à emergência. Os primeiros 1000 uniformes foram vendidos assim, no estacionamento de hospitais em Los Angeles. Mas o golpe de mestre foi entender como o hospital funcionava. Quando uma enfermeira aparecia com um uniforme bonito, todo mundo notava. E a primeira pergunta era, onde você comprou seu uniforme? Uma profissional comprava, o setor inteiro queria comprar. Então elas precisavam conhecer apenas uma pessoa, o resto acontecer sozinho. E em 2013 fundaram a Figs e começaram a vender pela internet. Primeira marca a vender uniforme médico direto ao consumidor pela internet. Em 2018 já faturava mais de 100 milhões de dólares. Em 2020, com a pandemia, as vendas somaram 263 milhões de dólares. Os profissionais de saúde viraram heróis nacionais e a marca que estavam vestindo cresceu junto. Em 2021, 8 anos depois de vender uniformes no porta-malas do carro, abriram capital na bolsa de Nova York. O valuation 4,4 bilhões de dólares. Elas se tornaram as primeiras cofundadoras e co-CEOs mulheres da história a levar uma empresa ao IPO e tocaram no sino de abertura da bolsa cercada por profissionais de saúde com seus uniformes. Só que a lição aqui não é sobre uniforme, é que a Heather não inventou nada. O uniforme médico já existia há décadas, mas era um mercado chato, sem inovação e ninguém olhava para ele. Então ela se perguntou, por que isso não pode ser melhor? Às vezes a oportunidade não é inventar algo novo, é melhor que já existe um mercado que ninguém está olhando dando atenção. No começo era deboche, depois foi silêncio, e então veio o respeito. Ele treinava basquete, desmontando pneus velhos, garrafas de água, e nisso me montava pelo chão, usando um celular emprestado, enquanto a internet ria dele. Um jovem camaronês, arremessando uma bola improvisada e blancou nada, pulando entre pneus velhos, numa quadra que nem existia. Só improviso, suor e uma vontade que não cabia naquele espaço. O nome dele é Quinn Kennedy Lamid, mais conhecido como Quinn Kennedy. Enquanto muita gente assistia só para debochar, ele seguia repetindo os movimentos por alguns dias, como se estivesse sendo observado por uma arquibancada lotada. Os vídeos começaram a rodar o mundo, porque não era só criatividade, era disciplina. Kennedy não estava só brincando de basquete. Ele estava treinando sério, pouco tinha. Ajustava saltos, corrigia a postura, repetia fundamentos. A câmera simples daquele celular dava algo que não dava a mentir. A constância. Mesmo sem estrutura nenhuma, ele tinha método. Mesmo sem plateia, ele tinha compromisso. Aos poucos, o povo riso virou silêncio. O silêncio virou respeito. Jogadores, treinadores e pessoas ligadas ao basquete começaram a compartilhar os vídeos dele. Equipamentos chegaram, convites apareceram, garotos treinavam nicho após ter chamado para acampamentos de treino. Programas de talento e experiências brilhantes pareciam inalcançáveis. Nada caiu do céu, nada veio antes do esforço. O reconhecimento só encontrou Kennedy, ele já estava em movimento. E aqui a história começa a falar com você também, porque nem sempre o que falta é talento, às vezes é reforço, às vezes é incentivo, às vezes é só alguém dizendo vai, e a maioria das pessoas para nesse ponto.
Espera o cenário ideal, a condição perfeita, o dinheiro sobrar e medo diminuir. Enquanto isso, a vida vai passando. Alguns sonhos ficam adiados e parecem pequenos demais no peso. Quantas ideias morrem e quem ainda não deu status? O que ninguém aplaude, porque você não tem validação não. Quantas vezes você já tinha improvisado na própria vida, fazendo o melhor que dá, mas com vergonha ainda de mostrar, achando que ninguém vai levar a sério ou vai te dar valor. Você precisa valorizar. Compartilhe esse gênio, porque não é a falta de estrutura que paralisa, é parar de tentar, e toda grande história começa quando alguém invisível decide continuar e comer. Nas mãos do Senhor, amém, meu Jesus, amém, Criador. Escute bem, meu amigo, o que eu vou lhe dizer. Jesus deixou ensinamento pra gente aprender. Contou que um grande senhor, antes de viajar, chamou seus 3 empregados pra lhes confiar. Deu a cada um tanto conforme a sua mão, pois Deus conhece a força de cada cidadão. O primeiro recebeu 5 e não ficou parado. Foi pra luta, empreendeu, trabalhou dobrado. O segundo recebeu 2 e também foi pro batente. Fez o negócio crescer, seguiu firme pra frente. Mas o terceiro, com medo, pegou o que era seu, enterrou no fundo do chão e o talento se perdeu. Deus não quer servo parado, quer braço na plantação. O dom que o Pai lhe deu é pra multiplicação. Ser cristão é ser ativo, é fazer o bem crescer, é honrar o Criador com o suor do seu dever. Quem enterra o que recebe não conhece o galardão, pois Jesus é o mestre da lida e da evolução. Quando o dono retornou pra prestar as contas ali, o de 5 trouxe 10, meu senhor, eu não dormi. O de 2 trouxe mais 2, com alegria no olhar ouviu: servo bom e fiel, pode no banquete entrar. Mas aquele do medo, que a semente escondeu, foi chamado de preguiçoso e o que tinha ele perdeu. Sabe, meu irmão, o talento não é só dinheiro, é a sua inteligência, o seu trabalho, a sua coragem. Deus é o sócio que investe na gente, mas Ele quer ver a roça limpa e o fruto rendendo. Não diga que não tem nada, que a sorte lhe faltou. Olhe bem para suas mãos, que o Senhor abençoou. Seja na enxada ou na viola, no comércio ou no galpão, empreenda com a fé e com a dedicação. O pouco com Deus é muito, se você fizer girar, pois quem é fiel no pouco, o muito
muito Deus vai dar. Finalização, a lição tá na Bíblia pra quem quer prosperar. Trabalhe com Deus na frente, veja o mundo